Meu nome é Renato Ficador de Lima e apresentarei meu projeto de pesquisa, Evitando Invasões Biológicas. Investigação do potencial de plantas nativas para substituir plantas exóticas invasoras para fins ornamentais. Esse trabalho foi realizado no LEIMAC, Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação, na Universidade Federal de Santa Catarina, e orientado pela professora Michele de Sá Deschamps. É comum olharmos para as plantas e admirar as mais variáveis características ornamentais que elas podem ter. Acontece que a maior parte das plantas utilizadas para fins ornamentais no Brasil são exóticas, ou seja, essas plantas foram transportadas por ação humana de suas áreas de distribuição natural, não sendo nativas dos locais onde são cultivadas. Uma parte dessas espécies apresenta potencial para se reproduzir e dispersar para outras regiões, podendo iniciar processos de invasão biológica. Essas invasões podem causar impactos econômicos, sociais e ambientais, sendo uma das 5 maiores causas de perda de biodiversidade. Assim, invasões biológicas são hoje uma das maiores ameaças ao bem-estar humano em escala global. A ocorrência de plantas exóticas invasoras em ambientes urbanos faz com que essas áreas sejam potenciais fontes de dispersão para os ambientes ao redor. Caso essas plantas exóticas invasoras sejam substituídas por plantas nativas, o efeito oposto pode ocorrer. Os jardins, ruas e praças poderão servir como fonte de dispersão de espécies nativas, ajudando na conservação e na restauração de áreas naturais existentes no contexto urbano. Diante dessa necessidade de substituição das espécies exóticas invasoras, o objetivo desse trabalho foi indicar espécies nativas de formações de floresta umbrofiladense e restinga no estado de Santa Catarina, para que possam ser utilizadas como alternativas às espécies exóticas invasoras utilizadas para fins ornamentais no estado. Dentre as regiões fitoecológicas do bioma Mata Atlântica em Santa Catarina, foram escolhidas para o trabalho a floresta umbrófila densa e a restinga. A lista de espécies exóticas invasoras foi obtida a partir da Base de Dados Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, selecionando plantas utilizadas para fins ornamentais no estado. Para cada espécie exótica invasora, foi associada pelo menos uma espécie nativa para substituição, sendo que uma mesma espécie nativa pode ser indicado para substituir mais de uma planta exótica invasora. A busca por espécies nativas foi então realizada em 2 etapas. A primeira etapa foi realizada por consulta a material bibliográfico e a base de dados online, buscando-se por espécies nativas de Santa Catarina, que ocorrem em floresta umbrofiladense e ou em restinga, e que apresentassem a mesma forma de vida e que fossem da mesma família botânica do que a planta exótica invasora a ser substituída. Na segunda etapa, os resultados dessa primeira seleção foram então apresentados a profissionais da área do paisagismo e horticultura, de modo que esses pudessem avaliar o que foi feito e sugerir novas espécies nativas que não haviam inicialmente sido selecionadas. Como resultados, foram selecionadas 39 plantas exóticas que são invasoras em restinga floresta umbrófila densa em Santa Catarina. A partir dessas espécies, foi possível selecionar 114 espécies de plantas nativas e estabelecer 168 associações para a substituição de plantas exóticas invasoras. Dentre as formas de vida das espécies selecionadas, as árvores foram o grupo mais representado, seguido por herbáceas, arbustos, depois vieram as lianas, palmeiras e por último as espécies bromeliformes. Vimos então que existem muitas plantas nativas ornamentais em Santa Catarina. Isso significa um alto potencial no controle de invasões biológicas no estado. Mas, por alguns fatores, essas espécies ainda não são utilizadas. Entendemos que são necessários mais estudos sobre a germinação e crescimento de espécies nativas. Com o resultado de estudos, pode ser feita a capacitação de viveristas e paisagistas para que esses passem a incorporar espécies nativas e regionais nos projetos elaborados. E também informar a população sobre os benefícios dessas plantas nativas, para que aumente a demanda por essas espécies no mercado de plantas ornamentais. Acreditamos que esses sejam alguns passos a serem trilhados na busca de um paisagismo mais sustentável. Para saber mais sobre invasões biológicas, conheça as redes sociais do Instituto Horus e do LEIMAC. Obrigado!